Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há muitas pessoas sorrindo por fora e chorando por dentro. Pessoas que carregam dores silenciosas, batalhas escondidas e feridas que ninguém vê. Em um mundo onde todos querem falar, poucos realmente sabem ouvir. Mas Deus nos ensina algo poderoso. Ouvir também é uma forma de amar. Quando você escuta alguém com sinceridade, você demonstra cuidado. Quando acolhe alguém sem julgamento, você revela o coração de Cristo. Muitas vezes, uma palavra de atenção vale mais do que riquezas, porque existem almas cansadas, precisando apenas de alguém que as compreenda. O Senhor não nos chamou apenas para viver por nós mesmos, mas para sermos instrumentos de paz, misericórdia e consolo. Há pessoas perto de você esperando acolhimento. Um amigo desanimado, um familiar cansado, alguém lutando em silêncio. Não ignore a dor do próximo. Não despreze quem precisa desabafar. Às vezes, Deus permitirá que você esteja perto de alguém exatamente para ser resposta em meio ao sofrimento dessa pessoa. Jesus sempre ouviu os aflitos. Ele parava para escutar o clamor dos necessitados, acolhia os rejeitados e dava atenção aos esquecidos. E se queremos seguir os passos do Senhor, precisamos aprender a ouvir mais, amar mais e julgar menos. Quem acolhe o próximo planta sementes de amor que o próprio Deus honra. Muitas pessoas perderam a esperança porque foram ignoradas quando mais precisavam de apoio. Há feridas que não aparecem no corpo, mas machucam profundamente a alma. E, infelizmente, existem corações sofrendo ao nosso lado sem que percebamos. Por isso, Deus nos alerta para sermos atentos à dor do próximo e sensíveis às necessidades daqueles que cruzam nosso caminho. Escutar alguém não significa apenas ouvir palavras, mas compreender sentimentos. Existem pessoas que não precisam de críticas, sermões ou condenações. Precisam apenas de um abraço, de uma conversa sincera e de alguém disposto a permanecer ao lado delas nos momentos difíceis. O amor verdadeiro se revela nos detalhes, na paciência e no cuidado. O Senhor deseja quebrar a dureza do coração humano. O egoísmo afasta, mas a compaixão aproxima. Quem aprende a acolher também aprende a refletir a luz de Deus neste mundo tão frio e cheio de indiferença. Quantas vezes o próprio Jesus parou para ouvir pessoas desprezadas pela sociedade? Ele nunca rejeitou quem se aproximou com sinceridade. Pelo contrário, ofereceu consolo, esperança e restauração. Talvez exista alguém perto de você, esperando apenas uma oportunidade para desabafar. Não trate com desprezo aquilo que pode estar destruindo alguém por dentro. Suas palavras podem levantar uma alma abatida e sua atenção pode impedir alguém de desistir. Deus usa pessoas sensíveis para curar corações feridos. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Se você deseja ser uma bênção na vida das pessoas, escreva "Glória a Deus" e declare que seu coração estará disponível para acolher quem precisa. Vivemos dias em que muitos estão cercados de pessoas, mas ainda se sentem sozinhos. A falta de escuta sincera tem adoecido corações, enfraquecido famílias e destruído amizades. Há quem carregue lágrimas escondidas atrás de um sorriso, esperando apenas alguém disposto a ouvir sem condenar. E Deus vê cada uma dessas dores silenciosas. O Senhor nos ensina que acolher o próximo é um ato de misericórdia. Quando você oferece atenção verdadeira, demonstra amor. Quando escuta com paciência, transmite cuidado. Muitas vezes, Deus não enviará um milagre instantâneo do céu, mas enviará uma pessoa cheia de compaixão para trazer consolo e esperança. Talvez essa pessoa seja você.
Precisamos aprender a diminuir o julgamento e aumentar a empatia. Nem todos conseguem expressar claramente o que sentem. Alguns gritam através do silêncio, outros escondem a tristeza para não incomodar ninguém. Porém, Deus conhece o íntimo de cada coração e deseja usar servos sensíveis para levar paz aos aflitos. Jesus nunca ignorou quem sofria. Ele ouvia os cansados, acolhia os quebrantados e restaurava os rejeitados. O amor de Cristo não afastava pessoas feridas, pelo contrário, aproximava. E aquele que deseja viver segundo a vontade de Deus precisa aprender a amar com sinceridade, ouvindo mais e ferindo menos com palavras precipitadas. Talvez hoje Deus esteja tocando em seu coração para que você procure alguém, perdoe alguém ou simplesmente esteja presente na vida de quem precisa de apoio. Nunca subestime o poder de um coração disposto a acolher. Existem batalhas que ninguém vê. Há pessoas lutando contra o medo, a tristeza, a ansiedade e o desânimo, enquanto continuam aparentando força diante de todos. Por isso, Deus nos chama para sermos mais atentos, mais sensíveis e mais compassivos. Nem sempre quem está sorrindo está em paz. Nem sempre quem permanece calado está bem. O mundo está cheio de vozes, mas vazio de escuta verdadeira. Muitos querem responder rapidamente, mas poucos desejam compreender o coração do outro. Porém, quem aprende a ouvir com amor se torna instrumento de cura nas mãos do Senhor. Às vezes, tudo o que alguém precisa é sentir que não está sozinho. Quando acolhemos o próximo, demonstramos a essência do Evangelho. Jesus não rejeitou os cansados, não ignorou os aflitos e não virou o rosto para os que choravam. Ele se aproximava, escutava e restaurava. Cristo enxergava além das aparências e nós também precisamos aprender a olhar com misericórdia. Há palavras que ferem profundamente, mas também existem palavras que levantam uma vida inteira. Um conselho guiado por Deus, uma conversa sincera ou até um simples gesto de atenção pode transformar o dia e até a história de alguém. Nunca pense que seu cuidado é pequeno demais. O Senhor usa atitudes simples para realizar grandes mudanças. Talvez Deus esteja mostrando que é tempo de ouvir mais dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família e entre seus amigos. Pessoas precisam ser acolhidas, não ignoradas. Precisam de amor, não de condenação. E quem planta compaixão, colherá graça diante de Deus. Deus observa a maneira como tratamos as pessoas. Ele vê quando ignoramos alguém que sofre, mas também vê quando estendemos a mão com sinceridade. Muitas vezes, o Senhor coloca pessoas feridas em nosso caminho, não por acaso, mas porque deseja usar nossa vida como canal de conforto e esperança. Existem dores que palavras humanas não conseguem explicar. Há pessoas cansadas de lutar sozinhas, cansadas de fingir que estão bem, cansadas de serem incompreendidas, e é justamente nesses momentos que o acolhimento se torna tão importante. Um coração disposto a ouvir pode impedir alguém de desistir. O inimigo trabalha para esfriar o amor entre as pessoas, criando orgulho, indiferença e falta de empatia. Mas o Espírito de Deus nos chama para agir de forma diferente. Quem pertence ao Senhor aprende a cuidar, a ouvir e a carregar o sofrimento do próximo com compaixão. Não podemos fechar os olhos para quem precisa de ajuda emocional, espiritual ou até mesmo de uma simples conversa. Jesus nos deixou o maior exemplo de acolhimento. Ele se aproximava dos rejeitados, dos cansados e daqueles que eram desprezados pela sociedade. Enquanto muitos apontavam erros, Cristo oferecia misericórdia. Enquanto muitos condenavam, ele restaurava. O amor verdadeiro aproxima, cura e fortalece. Talvez alguém esteja esperando exatamente uma atitude sua, um pedido de perdão, uma mensagem, uma visita ou apenas sua disposição em ouvir. Nunca despreze a oportunidade de ser resposta de Deus na vida de alguém.
O Senhor honra aqueles que praticam o amor genuíno. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3,18. Se você deseja ter um coração mais amoroso e sensível diante das dores das pessoas, escreva: Senhor, ensina-me a amar como Cristo amou. Muitas pessoas estão sobrevivendo emocionalmente no limite das suas forças. Sorriem diante de todos, mas choram quando estão sozinhas. Carregam preocupações que ninguém imagina e enfrentam batalhas silenciosas diariamente. É por isso que Deus nos chama para sermos mais atentos ao próximo e mais cuidadosos com as palavras que saem da nossa boca. Há momentos em que alguém não precisa de críticas, mas de compreensão. Não precisa de condenação, mas de acolhimento. Nem sempre teremos respostas para resolver os problemas das pessoas. Porém, podemos oferecer presença, oração, apoio e escuta sincera. O amor de Deus também se manifesta através dessas atitudes simples. Vivemos em um tempo onde muitos falam demais e escutam de menos. Porém, a sabedoria do Senhor nos ensina que ouvir com paciência evita conflitos, fortalece relacionamentos e aproxima corações. Quem escuta com humildade demonstra maturidade espiritual e reflete o caráter de Cristo. Jesus sabia ouvir. Ele percebia a dor escondida nos olhares, entendia o sofrimento silencioso das almas e jamais desprezou quem se aproximou dele quebrantado. O Senhor acolhia pessoas cansadas, feridas e rejeitadas. E hoje Ele continua desejando usar vidas disponíveis para espalhar compaixão neste mundo tão carente de amor verdadeiro. Talvez exista alguém perto de você precisando apenas ser ouvido, sem interrupções, sem julgamentos e sem dureza. Seja essa pessoa sensível, seja alguém que transmite paz. Nunca sabemos o tamanho da batalha que o outro está enfrentando. Por isso, trate as pessoas com misericórdia, porque Deus se agrada de corações compassivos. Existem palavras que podem destruir uma alma, mas também existem palavras capazes de restaurar um coração ferido. Deus nos alerta constantemente sobre a responsabilidade que temos com aquilo que falamos e com a forma como tratamos as pessoas. Quem acolhe com amor transmite vida, esperança e consolo. Muitas pessoas já foram machucadas pela falta de empatia. Foram interrompidas quando precisavam desabafar, ignoradas quando mais precisavam de atenção e julgadas quando buscavam ajuda. Porém, o Senhor deseja que sejamos diferentes. Ele nos chama para sermos instrumentos de paz em um mundo cheio de frieza e indiferença. Escutar alguém exige humildade. Significa deixar de lado o orgulho para compreender a dor do outro. Nem sempre entenderemos tudo o que uma pessoa sente, mas podemos demonstrar cuidado através da paciência e do respeito. Às vezes, um silêncio acolhedor vale mais do que muitas palavras precipitadas. Jesus acolhia pessoas que todos rejeitavam. Ele se aproximava dos esquecidos, dos aflitos e daqueles que carregavam grandes sofrimentos. Cristo nunca tratou a dor humana com desprezo. Pelo contrário, ofereceu descanso para os cansados e esperança para os abatidos. E quem deseja seguir os passos do Senhor precisa aprender a agir da mesma forma. Talvez Deus esteja querendo usar sua vida para curar alguém emocionalmente. Uma conversa guiada pelo Espírito Santo pode fortalecer uma pessoa que pensava em desistir. Um gesto de atenção pode reacender a fé de alguém que estava sem esperança. Não ignore quem Deus coloca diante de você. O acolhimento também é uma forma poderosa de evangelizar. Há pessoas que estão cansadas de serem incompreendidas. Pessoas que tentaram falar sobre suas dores, mas encontraram apenas julgamentos, críticas e frieza. Isso tem endurecido muitos corações e afastado pessoas que precisavam apenas de acolhimento. Porém, Deus nos ensina a agir de maneira diferente, com misericórdia,
paciência e amor verdadeiro. O Senhor não ignora a dor humana. Ele vê cada lágrima escondida, conhece cada batalha silenciosa e entende aquilo que ninguém consegue explicar. E muitas vezes Deus escolhe usar pessoas comuns para levar consolo extraordinário. Um coração disposto a ouvir pode se tornar resposta de oração para alguém que estava sem forças. Escutar o próximo é um ato de sabedoria espiritual. Quando ouvimos com sinceridade, demonstramos respeito e cuidado. Nem sempre será necessário dar grandes conselhos. Em muitos momentos, a presença, a atenção e o carinho já são suficientes para aliviar o peso que alguém está carregando. Jesus sempre demonstrou compaixão. Ele não tinha pressa para ignorar os necessitados. Pelo contrário, parava para ouvir, acolher e restaurar. Enquanto muitos rejeitavam, Cristo aproximava. Enquanto muitos condenavam, ele oferecia graça. Esse é o exemplo que devemos seguir todos os dias. Talvez hoje exista alguém perto de você precisando de ajuda emocional e espiritual. Não endureça o coração. Não trate a dor das pessoas com indiferença. O amor verdadeiro se revela nas pequenas atitudes. Deus honra aqueles que se importam sinceramente com o sofrimento do próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Se você deseja ser alguém mais sensível e disposto a acolher vidas, escreva: que o amor de Deus transborde através de mim. Deus nunca nos chamou para vivermos apenas para nós mesmos. O Senhor deseja que sejamos instrumentos de amor, paz e acolhimento neste mundo tão carente de compaixão. Há pessoas perto de você lutando batalhas silenciosas, carregando dores escondidas e esperando apenas alguém disposto a ouvir, sem julgar. Muitas vezes, uma atitude simples pode transformar completamente o dia e até a vida de alguém. Um abraço sincero, uma palavra guiada por Deus, um gesto de atenção ou alguns minutos de escuta podem levar esperança a um coração cansado. O problema é que muitos estão tão ocupados consigo mesmos que deixam de perceber o sofrimento do próximo. Jesus nos deixou o maior exemplo de acolhimento. Ele nunca ignorou os aflitos, nunca rejeitou os quebrantados e jamais tratou com indiferença aqueles que se aproximavam dele buscando ajuda. Cristo olhava além das aparências e enxergava a necessidade da alma. E hoje, o Senhor deseja que nós façamos o mesmo. Talvez Deus tenha falado profundamente com você através desta mensagem. Talvez exista alguém que precisa do seu perdão, da sua atenção ou da sua disposição em ouvir. Não endureça o coração. Seja alguém que transmite paz. Seja alguém que leva consolo. Seja alguém que demonstra o amor de Deus através das atitudes. Nunca se esqueça, acolher o próximo também é servir ao Senhor. Cada gesto de misericórdia, cada palavra de conforto e cada atitude de compaixão são vistos pelo céu. Deus honra aqueles que escolhem amar de verdade. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Romanos 15:7. Se esta série falou com você, escreva: eu quero ser usado por Deus para acolher e amar vidas. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa aprender que ouvir e acolher também é uma forma de demonstrar o amor de Cristo. Agora, feche os seus olhos por um instante e prepare o seu coração. Na próxima oração, entregue sua vida ao Senhor e peça para Deus transformar você em alguém cheio de compaixão, amor e misericórdia. Que o Espírito Santo faça do seu coração um abrigo de paz para aqueles que estão feridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Pedimos que o Senhor transforme o nosso coração e nos ensine a amar como Cristo amou. Retira de nós toda dureza, todo egoísmo e toda indiferença. Faz-nos sensíveis à dor do próximo e atentos às pessoas que precisam de consolo,
apoio e compreensão. Pai, muitas vezes estamos cercados de pessoas feridas e não percebemos o sofrimento que elas carregam em silêncio. Por isso, nos dá sabedoria para ouvir com paciência, falar com mansidão e acolher com misericórdia. Que as nossas palavras levem paz aos aflitos, esperança aos cansados e força aos que pensam em desistir. Senhor, usa a nossa vida para abençoar famílias, restaurar amizades e aproximar corações quebrantados da Tua presença. Que nunca sejamos instrumentos de julgamento ou desprezo, mas instrumentos de amor, compaixão e bondade. Ensina-nos a olhar para as pessoas com os mesmos olhos de Jesus. Também te pedimos por todos aqueles que estão sofrendo emocionalmente, desanimados ou carregando fardos pesados. Que o Teu Espírito Santo visite cada vida neste momento, trazendo cura, alívio e renovo. Que ninguém se sinta sozinho, porque o Senhor permanece perto dos que têm o coração ferido. Obrigado, Pai, porque sabemos que Tu nos ouves e cuidas de cada detalhe da nossa vida. Que o Teu amor transborde através de nós todos os dias. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial. Em nome de Jesus.